Neste trimestre, estamos estudando a aliança eterna de Deus, a promessa, a aliança eterna de Deus, a aliança para a salvação. Vimos na primeira lição a criação desse mundo, uma criação perfeita, uma criação onde tudo era perfeito, onde o Senhor disse era tudo muito bom, inclusive os seres humanos, homem e mulher, criados à semelhança de Deus. Nós vimos também nessa lição, irmãos, que apesar da criação ser perfeita, tudo funcionar direitinho, houve a queda. Satanás seduziu a Eva e Eva desconfiou de Deus. Foi infiel a Deus. Tomou a atitude que Deus tinha dito que não era para tomar. Desobedeceu. O que aconteceu? O que aconteceu com isso? Na lição de hoje, irmãos, nós vamos continuar a entender, na lição desta semana, nós vamos ver o que aconteceu. Ou melhor, o que continuou acontecendo. Após o pecado, o que aconteceu com essa terra? O que aconteceu com os seres humanos? O que aconteceu com Deus também com relação aos seres humanos? Nós vimos na lição da semana passada, rapidamente, as alianças. A aliança com Adão, a aliança com Noé, com Abraão, a aliança com Moisés e depois a aliança com Jeremias, que reportava para a nova aliança em Cristo Jesus. A nova aliança em Cristo Jesus. Mas veja, irmãos, depois do pecado, o que aconteceu? Como é que essa terra se comportou? E nós vamos estudar na lição dessa semana, irmãos, que a terra foi de mal a pior. O autor da lição, ele usa uma imagem, uma figura da maneira como esse mundo se corrompeu, da decadência desse mundo, da decadência moral e espiritual desse mundo, assim como uma infecção. Uma infecção que dá num organismo, uma bactéria que dá e depois vai ampliando. Certamente, irmãos, o autor da lição deu esse exemplo, porque, como nós sabemos, as lições são escritas alguns anos antes, às vezes até 5 anos antes. Se ele escrevesse hoje, ele ia usar como exemplo da decadência e da maneira como o pecado se alastrou nesse mundo a pandemia do Covid-19. Eu fui buscar alguns dados da pandemia. A pandemia apareceu, o primeiro caso de Covid-19, ainda não tinha nem esse nome, apareceu no dia 31 de dezembro de 2019. Por isso que é Covid-19. Veja, irmãos, depois disso, a primeira morte na China aconteceu no dia 9 de janeiro. Em fevereiro de 2020, já havia casos de Covid, já havia casos na China, além da China, no Egito, na Itália, na Coreia do Sul e no Irã. Na primeira semana de fevereiro, já haviam 800 mortes. Em março, 3.000 mortes. Em abril, 50.000 mortes. E em setembro do ano passado, já se contavam 906.000 mortes. A pandemia, declarada pandemia, porque já havia graçado em todos os países. E a Organização Mundial de Saúde decretou, então, uma emergência internacional, uma pandemia. Assim o pecado, irmãos. O pecado começou no Éden, mas depois se desenvolveu de tal maneira, juntamente com a humanidade, que tomou o mundo todo. O mundo todo se afastou do plano de Deus. Ainda voltando aos dados da pandemia, irmãos, no dia 8 de abril, portanto, alguns dias atrás, há 2 dias atrás, os dados que se dispunham eram o seguinte:
132.730.000 casos de Covid ao longo do mundo, ao redor do mundo. E 2.880.000 mortes. Uma coisa incontrolada. E a humanidade ainda não sabe exatamente o que fazer. Nós temos visto os nossos governantes tomando atitudes díspares. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um cientista fala uma coisa, outro cientista fala outra. E nós continuamos na dúvida, mas esta doença está cada vez mais impregnando, vamos dizer assim, a humanidade. Assim o pecado, irmãos, o pecado foi dessa forma. O pecado se expandiu, se alastrou dessa forma, como um parasita que dá numa árvore. Mas o pecado foi tomando conta do mundo, irmãos, foi tomando conta do mundo, a tal maneira que o Senhor se aborreceu de ter criado o homem. Na era pré-diluviana, nos anos pré-diluvianos, o Senhor teve que buscar alguém para experimentar, restaurar esse mundo, refazer esse mundo. E nós vamos estudar nessa semana a figura de Noé, um homem de Deus num mundo dominado pelo pecado. E vamos ver quais eram as características desse homem, quais eram as características da aliança que Deus fez com esse homem e por que Deus escolheu esse nome. Nesta semana, nós vamos estudar a aliança, a renovação da aliança de Deus com a humanidade através de Noé e da sua família. Vamos ter prazer em estudar na palavra de Deus esse evento significativo, marcante, que foi o dilúvio universal. No desejo de Deus salvar a humanidade, porque se Deus deixasse a humanidade daquela maneira, nós vamos ver isso ainda, a humanidade se autodestruiria. E o Senhor chamou então a Noé. Vamos estudar isso nessa semana e eu quero que vocês todos tenham uma semana feliz, uma semana de saúde e uma semana de bênçãos e de aprendizado espiritual. Vamos juntos aprender um tema que já vimos muitas vezes na Bíblia, mas que é sempre bom rever, que é o dilúvio universal e a figura de Noé, e especialmente a figura de Deus diante da maldade deste mundo.